No último fim de semana, a cantora gospel Cassiane viralizou nas redes sociais após o lançamento de seu último clipe, A Voz, de modo que a cantora foi acusada de romantizar a violência doméstica. Estamos aqui para mais um vídeo e contamos com seu like e compartilhamento. No enredo, uma mulher sofre violências físicas, verbais e até patrimoniais do marido, que é alcoólatra. Ela então decide deixá-lo após uma grave agressão, mas deixa um bilhete dentro de uma Bíblia pedindo para que ele reconheça a voz de Deus. A moça ainda declara que continua orando por ele e que o perdoou. Uma matéria de Cauê Vieira para a revista Happiness diz que 40% das mulheres que sofrem agressões físicas e verbais no Brasil são evangélicas. No meu tempo de evangélico, presenciei muitas situações semelhantes, sendo que eu gostaria de relatar um fato verídico que já relatei em um vídeo antigo, mas que acho muito oportuno para a abordagem em questão. Em 2005, eu trabalhava como vigilante no shopping da Bahia, que, naquela época, era chamado de Iguatemi. E como, naquele tempo, eu era um religioso fervoroso, ao assumir o posto de serviço, eu fazia as minhas orações, sobretudo pedindo proteção a Deus e, posteriormente, me dirigia à guarita para cumprimentar a minha colega de trabalho, a controladora de veículos. Como ela era evangélica, congregante na Igreja Assembleia de Deus, eu a cumprimentei com a saudação tradicional pentecostal. A paz do Senhor, irmã. Contudo, percebi que havia algo de errado com aquela irmã, porque ela estava com um lenço cobrindo um dos olhos e também com a voz meio que como estava querendo conter o choro, e com aquela voz debilitada, ela disse: "Paz do Senhor, irmão." Preocupado, perguntei-a: "O que houve, irmã? Posso ajudá-la?" Quando eu já estava saindo para fazer a ronda, ela então me chamou e disse-me: "Varão, estou sofrendo muito com o meu esposo que é pastor, porque desde que nos casamos, ele me trai e me agride constantemente." Então ela tirou o lenço, que estava cobrindo o olho machucado, e eu vi que havia um grande hematoma. Anteontem ele foi pregar e ficou por mais de 1 hora pregando, entregando profecias, revelações, e a igreja, por sua vez, dava glória a Deus, pulava, gritava, chorava aos prantos, achando que era Deus que estava usando aquele homem. Ele provocou naquele lugar, mais uma vez, um grande frenesi espiritual. Eu chorava e pedia misericórdia a Deus, irmão Santana, e uma irmã que estava sentada ao meu lado, vendo o meu choro desesperado, chegou ao meu ouvido e profetizou: "Mulher, quem fala contigo sou o Senhor teu Deus. Vejo o teu pranto, o teu clamor, as tuas lágrimas, ao veres o teu varão de guerra sendo usado por mim de forma grandiosa, mas levá-lo-ei, ele e você, a muitos países, para que juntos preguem a minha palavra." E a irmã prosseguiu me dizendo: "Mas, irmão Santana, eu não estava chorando por ver Deus supostamente usá-lo, mas pelas coisas que ele anda aprontando, Santana."
ao chegarmos em casa, eu já não mais suportava, irmão Santana. Então chamei-o e disse-lhe: homem, você não teme a Deus? Quantas mulheres ligam para nossa casa procurando você e até a última me ameaçou de morte. Homem, pare de ficar enganando essas pessoas. Você pratica tantas coisas ruins contra mim e contra outras pessoas e depois fica pregando e profetizando, dizendo que Deus está lhe usando. Você pode enganar aos homens, mas a Deus você nunca enganará. Daí, irmão Santana, ele desferiu um soco no meu olho. E quando eu caí, ele deu 2 chutes em minhas costas, que até agora está doendo. E depois ele disse: mulher, não se meta nos mistérios que eu tenho com Deus. Entendeu? Só Deus sabe. Só Ele conhece meu coração. É por isso que Ele me usa na terra. Aí perguntei-a: mas irmã, você procurou ajuda da igreja ou até mesmo do pastor presidente ou foi à delegacia prestar uma queixa contra este mau elemento que diz ser pastor? Ela respondeu: fui sim, Vaso. Procurei a igreja e falei diretamente com o pastor presidente. E ele me disse que eu estou caluniando o homem de Deus, o servo usado pelo Senhor. E que se porventura isso for verdade, que ele não acredita, é porque eu estou orando pouco, que eu devo descer mais, que eu devo orar mais. Mas que se eu prestar queixa dele, ele vai me excluir da igreja. Ou seja, o pastor presidente disse que o meu marido é violento, adúltero e mentiroso porque eu oro pouco, irmão Santana. Então eu disse: mas irmã, por que você não se separa desse cara? Ela disse: irmão Santana, na minha igreja não é permitido o divórcio, ou seja, é pregado que o casamento deve continuar, independente das situações, até que a morte nos separe. E também as pessoas lá, as mulheres agredidas, algumas amigas me contam, algumas irmãs me contam das agressões, mas elas são desencorajadas a procurarem a polícia, porque, segundo a liderança da igreja, isso causa escândalos ao reino de Deus. Dar queixa na polícia é escândalo no contexto da minha igreja, irmão Santana. Daí, ela me contou algo que me deixou mais ainda cheio de ódio daquele desgraçado. Quando ele bebe e se droga, irmão Santana, ele me violenta sexualmente de todas as formas. Eu já até adquiri uma fissura anal por causa da violência dele contra mim, irmão Santana. Eu não aguento mais, oh meu Deus, eu não aguento mais. Então aconselhei-a mais uma vez a procurar a justiça, a procurar a polícia e disse: irmã, é para isso que existe a Lei Maria da Penha. Você precisa se livrar deste psicopata, senão ele vai acabar até mesmo tirando a sua vida. Mas eu não sei se ela foi. Não tive conhecimento, acredito que ela não foi. Pouco tempo depois, ela apareceu dizendo que o marido, psicopata, maníaco, violento, subiu no telhado para fazer um serviço e caiu, sendo ele levado ao HGE, Hospital Geral do Estado, em estado grave, e que o estado dele era complicado, né? Mas eu não sei se morreu ou se sobreviveu, porque eu perdi o contato. A irmã foi, transferida para outro posto de serviço. Você sabe por que a maioria dos líderes evangélicos aconselham as suas ovelhas que sofrem violência doméstica a orarem e não prestarem queixa contra os seus maridos agressores? É porque eles querem passar a falsa ideia à sociedade de família
tradicional brasileira, um lar onde o amor é perpetuado, um lar restaurado pelo Senhor. Sendo assim, frequentes queixas na polícia traria os escândalos, que na verdade não é escândalo nenhum, é a verdade sendo revelada, e afastaria aqueles que procuram a igreja achando que ela, a igreja, é o verdadeiro paraíso de Deus na terra. Dessa maneira, a pastora e cantora gospel Cassiane, que ganhou fama e dinheiro explorando a ignorância dos desesperados religiosos, apenas meio que sem querer expôs uma realidade tão comum dentro dos lares cristãos, a violência doméstica. Aí Cassiane tentou se retratar, até mesmo alterou o clipe, mas já era tarde demais. Portanto, sendo você evangélica ou não, sendo você religiosa ou não, se está sofrendo violência doméstica, não ore por seu agressor, não pregue a palavra para ele, porque não tem jeito para psicopata, não tem jeito para ele, essa é a realidade. Você deve ir à polícia, prestar uma queixa. Para isso foi criada a Lei Maria da Penha. Haja com racionalidade, tá bom? Se você curte meu trabalho, então dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Tamo junto, família!